então vai no YouTube, tem lá os 3 episódios anteriores editadinho, tal e tal e tal. O de ontem foi muito legal, bate-papo de ontem foi muito legal. Falamos ontem sobre a programação neurolinguística aplicada no aumento da autoestima. Por que foi muito legal? Porque foi uma ideia de vocês aí. Eu começo essas lives, eu não tenho roteiro, eu não tenho texto, eu não tenho nada. Eu vou falando aqui, eu tenho conteúdo. E aí eu carrego ela pro lado que vocês escolhem. A gente vai batendo papo aqui e aí vocês escolhem um tema. O meu mote aqui, a espinha dorsal, é a PNL na prática. Como utilizar na prática. Nada de teoria. Teorias tem nos livros. Como utilizar na prática a programação neurolinguística. Essa é a ideia. A PNL por si já é prática. Ela é bem pouco teórica, ela é muito prática. Mas assim, prática em quê, né? Tem 500 milhões de coisa na vida da gente. Então ontem foi sugestão de um participante, né, de Portugal, o Victor Hugo, lá de Portugal, que sugeriu que falássemos ontem sobre a PNL aplicada no aumento da autoestima. Foi bem legal, tá salvo aqui, se você não assistiu ainda, tá salvo aí, procura, o episódio 03. Então, vamos lá, hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês também vão escolher já já. Primeiro vamos preparar o terreno, vamos situar aqui. Eu sempre gosto de fazer esse preparo, porque não é todo mundo que conhece. Cada um de nós aqui, vive numa bolha. Então, se você conversar com o pessoal que é do direito, com um advogado, com um juiz, um promotor, um assistente jurídico, ele vai falar em termos jurídicos e vai falar qualquer coisa que eles disserem entre eles, ele vai dizer assim, mas isso é óbvio, né? É óbvio para aquela bolha. Assim para a bolha dos dentistas, para a bolha dos tatuadores, para a bolha dos roqueiros. Como você não conhece? Isso aí todo mundo conhece. Todo mundo dentro da bolha. Então, nós estamos agora na bolha da PNL. E o Instagram é aberto. Então a pessoa passa eventualmente, olha, quem é esse tiozinho aí de Chaplin, de chapeuzinho e de suspensório? Aí não sabe nem do que eu estou falando. Então vamos lá, só para situar, né? Programação neurolinguística é uma série de estratégias para aumento de desempenho. Ponto. Para mim, PNL é o manual do cérebro. O cérebro veio sem manual. Eu estou falando de um telefone esperto, ele veio dentro de uma caixa com manual. Tem aqui um ring light, que está iluminando aqui um pouquinho, ele veio dentro de uma caixa com manual, como montar. Tudo que a gente tem, eletrônico, às vezes móvel, né, vem com manual. E o que criou todas essas coisas que a gente tem e veio com manual, o que criou foi o cérebro, e ele não tem manual. A gente vai usando. E perde-se muito tempo quando você vai por experimentação, por tentativa e acerto. Porque se você tem um manual, você segue o passo a passo. Faça isso primeiro, depois aquilo, depois aquilo. Com o manual fica mais fácil. E o cérebro veio sem. A PNL para mim é o manual do cérebro. Ela explica como ele funciona e depois como fazê-lo funcionar melhor. São 2 informações que a PNL nos dá. Para mim, de extrema importância. Então, antes da gente entrar num tema específico, eu vou fazer o que eu sempre faço aqui. Peço para você clicar no aviãozinho e convidar umas 3 pessoas. Convida 3 pessoas que você supõe vão se interessar por esse assunto, por programação neurolinguística na prática, por aumento de desempenho, por aumento de inteligência, por desenvolvimento de habilidades cognitivas. Vai lá, ó, escolhe 2, 3 pessoas e convida. Aqui, ó, pronto, já fiz aqui e 3 pessoas tá bom, tá? Não precisa ficar disparando para sua lista toda não. 3 pessoas tá bom. Se cada um de nós aqui na sala chamar 3 pessoas, a gente bate 50 pessoas na live. E tá bacana. Quanto mais gente tiver acesso à informação de qualidade, melhor para todo mundo. Eu falei isso ontem, né? Isso é um tema que eu vou repetir sempre porque é muito verdadeiro. Eu compartilho informação, eu ensino estratégia, eu ajudo as pessoas a ter uma vida melhor por puro interesse, puro egoísmo. Eu quero que você seja próspero, feliz, quero que você seja bem sucedido, porque eu tenho interesse nisso. Eu quero conviver com gente bacana, com gente bem, com gente boa, com gente feliz.
Quanto mais gente bem ao meu redor, melhor pra mim. Eu faço é por egoísmo mesmo, tá? Tem umas frases que dizem assim, né? Cerque-se de pessoas que possam te ensinar, te levar pra cima, te puxar, não sei o quê. E se você tá a pessoa mais inteligente da mesa, você tá na mesa errada, você tem que ir para um lugar que tem gente melhor que você. É um pensamento muito egoísta também, né? Ou seja, cerque-se apenas do que você pode sugar. Me dá. Eu quero gente mais inteligente para eu aprender com ela. Eu quero gente mais... Mas poucas pessoas sugerem que você seja essa pessoa que vai puxar a outra. Poucas pessoas sugerem que você seja o mais inteligente da mesa para compartilhar inteligência e conhecimento com os demais que precisam também. O foco está sempre assim, sempre em mim, eu. Deixa eu buscar mais para mim. Compartilhar também, né, povo? Vamos, se todo mundo quiser ir atrás do mais inteligente, percebe que a equação não vai fechar? Então seja você também o mais inteligente para que pessoas ao seu redor possam se inspirar em você, aprender com você, conhecer com você, te admirar pelos seus novos resultados e terem interesse em aprender. Observar e dizer assim, uau, sua vida está mudando positivamente, eu também quero, o que você tem feito? Você fala PNL, ela o que é PNL? Fala, vê as lives do Castilho que você aprende. Entende isso? Então, ontem nós falamos sobre PNL, a aplicação da PNL no aumento da autoestima. Hoje nós vamos falar de um outro tema que daqui a pouco nós vamos escolher, daqui a pouco, ainda não. Vamos situar, continuar situando aqui. Programação Neurolinguística é a sigla de PNL, é a sigla de Programação Neurolinguística, que é uma estratégia de aumento de desempenho. Quando você entende o funcionamento do seu cérebro, como você entende o funcionamento de qualquer outra coisa, você pode extrair mais daquela coisa. O seu telefone esperto aí, onde provavelmente você está assistindo essa live, ele tem centenas, milhares de funcionalidades e muitas delas você não sabe. Sabe por que você não sabe? Você não lê o manual. A gente não lê mais manual, né? Você pega um telefone e você fala, não, tinha outro, eu já sei mais ou menos como é que é. Você sabe mais ou menos. Por que todo ano tem um modelo novo? 2.0, 2.11, 2.15, 3.0, 14 e vai. Porque tem coisa nova que a gente nem olha no manual. Se você olhar, você pode distrair mais do seu telefone esperto. Tem muita coisa aí que você não sabe. No seu cérebro, então, a imensa maioria das coisas que ele pode fazer, você não sabe. Isso não é uma acusação, tá? Isso é uma constatação. Por que é que você não sabe como é que o teu cérebro funciona? Porque não te ensinaram, simplesmente isso. É só por isso que você não sabe, porque não te ensinaram. E muitas vezes as pessoas não te ensinaram como é que o teu cérebro funciona, porque elas também não sabem. Os seus pais passaram para você o melhor que eles tinham, e muitas vezes o melhor que eles tinham era aquilo, era pouco, dentro de um conhecimento teórico, de um conhecimento científico, de um conhecimento... Era muito empírico. Os seus pais, nossos avós ensinaram pra gente o que eles vivenciaram. Eles sabiam que fazendo assim dava certo, fazendo assim não dava, então ensinaram isso pra gente. Sem muito questionamento, sem muita dedução, Mas enfim, agradeça a seus pais por ter dado a vida pra você de duas maneiras. Seus pais deram a vida para você de duas maneiras. Deram a vida biológica e deram a vida trabalhando, sustentando você, cuidando, cobrindo o seu teto, a roupa, caderno, comida, brinquedo. Agradeça seus pais que eles deram a vida duplamente para você. Agora, é sua obrigação ter uma vida melhor. Existe uma síndrome, chama Síndrome da Desaprovação dos Pais. As pessoas que sofrem disso, elas acham o seguinte, que se ela for mais bem sucedida do que os pais, ela vai ofendê-los, ela vai humilhá-los. E a pessoa que sofre disso, eu recomendo que procure ajuda profissional urgente. Porque, por exemplo, a pessoa é filha de um pedreiro, de um motorista de ônibus. E ela sofre dessa síndrome da desaprovação dos pais. Na cabeça dela, ela não pode ser melhor que ele, senão vai ofendê-lo. Então ela vai ser sempre menor que um pedreiro, menor que um motorista de ônibus. Nada contra nenhum dos dois, precisamos dos dois, são muito úteis, porém, eu imagino
que você queira algo maior para sua vida, eu imagino. Se você não quiser, tá tudo certo, alguém precisa dirigir ônibus, alguém precisa levantar parede. Mas se você almeja resultados maiores que isso, você precisa fazer coisas diferentes do que faz um motorista de ônibus, do que faz um pedreiro. Síndrome da desaprovação dos pais é um freio de mão puxado num carro altamente potente. O carro mais potente que você conhecer. Você está acelerando ele com ambições, mas o freio de mão está puxado porque está escrito no seu sistema psicológico que você não pode progredir mais do que seus pais. É preciso soltar esse freio, tá? Através de psicoterapia, através de profissionais habilitados a fazer isso, você resolve isso na sua vida, tá bom? Se não é o seu caso, você quer mais resultado, quer mais sucesso, PNL está aí para te ajudar. Como? Vamos lá. PNL ela surgiu da observação de resultados fantásticos vindo para trás. Então, um resultado fantástico, alguém que fazia algo muito bem feito. Em seguida, como você faz isso, e antes, até chegar aqui. É pegar uma coisa e desmontá-la parte a parte até entender como ela funciona. Ficou claro isso? Isso é PNL, ela parte do resultado para trás, tá? Para entender como funciona. Depois a aplicabilidade dela parte do presente para o futuro. Onde é que você quer chegar? Então você deve começar os seus processos de PNL do final. Onde você quer chegar? Você começa do final. Então, por exemplo, só um exemplo aqui bem en passant. A pessoa fala, a PNL ajuda a emagrecer? Eu falo, pode ajudar, mas você quer emagrecer para quê? Essa é a pergunta. E a resposta tem que ser assim, ó, alguma coisa parecida com, eu quero emagrecer para pesar 60 quilos. Uma mulher, 50, ou, enfim, uma pessoa. Sempre que eu falei uma mulher 60, a pessoa pesa quanto ela quiser. Então o objetivo é pesar X quilos. Pronto, eu tenho o resultado já, pesar X quilos. A partir daí eu vou voltando para trás, eu vou fazendo o que eu tenho que fazer para pesar isso, o que eu tenho que fazer antes, o que eu tenho que começar agora para que eu chegue lá nesse peso. Entendeu? Vamos supor que você queira uma casa. Você quer uma casa. Então visualiza a casa, o tamanho dela, a disposição, os quartos, o quintal. Primeira coisa é a casa. Pronto, imagina, detalhes. Desenha, se você tiver habilidade, pede para alguém. Imagina a casa, tá? Aí vamos lá. Tá pronta na sua mente a casa? Tá bom. O que tem que ter antes da casa? Um terreno. Imagina o terreno, o tamanho do terreno. Antes do terreno, o bairro. Onde é que você quer esse terreno? Numa rua que é arborizada, numa avenida próxima de comércio? Você quer na beira-mar? Você quer... Então, a casa, o terreno, o bairro. Qual cidade que é isso aí que você está falando? Qual bairro? Cidade? Entende? Você vai do final, vai vindo para trás, até chegar no dia de hoje. E você começar a se perguntar o que eu preciso fazer hoje para eu ter aquela casa lá que eu imaginei. Isso é programação neurolinguística, tá? Não tem nada de pensamento positivo. Pensamento positivo atrapalha demais a vida da gente. Sabe por quê? Porque o pensamento positivo fala para você assim, ó, pensa que vai dar tudo certo. Você fica lá, vai dar certo. E não faz porra nenhuma. Fica esperando abrir o seu extrato e ter uma grana lá, porque você pensou muito que ia dar certo e alguém botou um dinheiro na sua conta. Isso não existe, tá? Existe o quê? Você projetar mentalmente o que você deseja, colocar um ingrediente importantíssimo nisso que é a gratidão. Gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Agradecer já antecipadamente por aquilo que você deseja. Cria essa realidade virtual, com imagens, sons, sensação de gratidão por ter conquistado aquilo, e depois você vai voltando, vai um passo antes, e desenvolve uma estratégia para chegar lá. E a PNL entra onde? Ela entra no desenvolvimento dessa estratégia e principalmente na implementação. Porque ao desenvolver a estratégia, psicologicamente a gente mesmo joga um monte de casca de banana no caminho. Eu quero uma casa, mas eu não tenho dinheiro. Eu quero emagrecer, mas eu tenho problema de tireoide. Eu quero aumento salarial, mas o meu chefe não gosta de mim. A gente é cheio de mas. E tem uma explicação biológica para isso, tá? Explicação biológica para isso. Nosso cérebro é projetado, tem uma parte importante do cérebro que é projetada para antecipar perigos. Em busca do quê? De preservar a nossa existência e nos manter ativos no mundo. Então, entende que o nosso cérebro é o mesmo das cavernas. Na caverna, a gente tinha que ter um
um radar. Cuidado, ó, balançou ali aquele arbusto, pode ser um predador, ó, cuidado a sombra aqui, pode ser uma cobra. Ó, você viu o barulho? Pode ser uma... Esse cara, essa parte do cérebro, nosso sistema límbico, em especial as amígdalas, as duas amígdalas nas estruturas do sistema límbico, ficam procurando perigo. Para quê? Para que a gente se antecipe, tome cuidado e sobreviva. Essa estrutura continua na nossa cabeça 200 mil anos depois. Hoje, tá aí. Só que o perigo mudou para nós. Não é mais um predador que vai nos atacar, uma onça, um leão, uma cobra. Não é mais isso. Quais são os perigos modernos? É o assalto, é o desemprego, é a doença, é a traição, é o golpe. Então nós temos um sistema que fica o tempo todo, cuidado, ó, peraí, mas isso vai dar merda. Perigoso, não faz isso, esse cara é assustador, esse cara pode estar te querendo te enganar. Ó, isso aqui, se isso aqui depois quebrar, e se não tiver garantia, se for mentira. E aí esse sistema está tão enraizado na nossa estrutura psicológica, que quando a gente implementa um plano, um sonho, esse sistema dispara e começa a colocar tanto perigo que a gente acaba desistindo. Eu quero uma casa à beira-mar, 2 andares, com piscina, jardim. Ah, mas isso aí deve custar muito caro. Mas se eu fizer uma casa dessa bonitona assim, vou ter que fazer muro muito alto, porque senão pula ladrão. Ah, vou ter que colocar grade, cerca elétrica, contratar segurança. Vou ter que colocar... Ixi, vai dar muito trabalho, é melhor não. Então eu sonho com uma casa e eu mesmo coloco tanto empecilho que chega um momento que eu desisto. Eu falo, deixa pra lá. É melhor não ter uma casa grande, porque assim ninguém me assalta. Entende que esse sistema, ele entra em ação para proteção, só que ele protege tanto que impede a gente de andar? Você quer montar um negócio, você pensa em empreender, você diz, eu cansei de trabalhar para os outros, vou montar o meu próprio negócio, mas vou montar o quê? O que eu sei fazer? Aí chega no sei lá o que, você vai montar uma padaria, sei lá, você pensa em montar uma padaria. Aí os passos para montar uma padaria quais são? Procurar um ponto, um lugar, né, físico, ou comprar uma pronta, quando você tiver dinheiro para isso, comprar uma padaria pronta, ou montar uma, alugar um espaço físico, colocar o maquinário, contratar os funcionários, fazer o estoque, os detalhes de contábeis, jurídicos, montar CNPJ, essas coisas, tal, colocar para funcionar e sair vendendo pão. Como se padaria vendesse pão apenas, né? As padarias hoje em dia vendem até carne, vende pneu, né? Enfim. Aí tá bom, isso aqui é no papel, teoricamente é isso, são os passos. Posso ter esquecido outro, mas basicamente é isso. Só que aí começa o quê? Falar, mas esse ponto aqui será que é caro? Mas e se depois eu fizer um empréstimo, ou se eu colocar todo o meu dinheiro ali e a padaria não funcionar, eu perder o dinheiro, se eu contratar um funcionário que vai me roubar, mas o maquinário não entende máquina, se os caras me enganar na hora de eu comprar as máquinas, eu tenho que contratar um consultor, mas se o consultor tomar meu dinheiro e me forçar a comprar umas máquinas porque é amigo dele, e começa esse monte de e se, que o mais fácil de fazer é desistir da padaria. Porque o nosso sistema de proteção coloca tanto medo na gente que é melhor desistir. Onde é que a PNL entra para ajudar nisso? Ela entra para você entender como é que esse mecanismo funciona, para que ele funciona e como desarmá-lo, como contestar esse monte de e se, esse monte de mas. E como você está fazendo agora? Você está dizendo na sua cabeça, não, estou entendendo, mas... E aí vem uma justificativa. Mas para mim é diferente, mas comigo não funciona, mas eu já montei uma padaria e eu sei porque é que não funciona. Mas eu... Eu chamo de carro sem gasolina. Nós somos campeões mundiais de justificativa, nós somos campeões mundiais de dar desculpa. Eita, lá vou eu de novo, mexi não sei aonde aqui e fiquei grandão. Eu tô grandão para vocês também? Para mim eu fiquei grandão aqui na minha tela. Fui dar um oi para alguém. Oh meu Deus! E agora não...
Alguém responde pra mim aí, eu tô no tamanho normal na tela ou ficou carão? Cada dia acontece um negócio nessas minhas lives. Meu Deus do céu. Primeiro dia caiu de começar de novo. O segundo dia travou. Tá bom? Tá normal? Eu fui dar um oi aqui, um acenar pra uma pessoa. Sim, o que, Julie? Eu tô o quê? Normal ou grande? Grande. Então, valeu, obrigado, mas eu não sei descoisar. Aí eu vou mexer aqui, só mudou os... Bom, enfim, vai ficar assim mesmo. Eu fiquei cabeçudão. Bom, eu já sou cabeçudo mesmo. Eu já sou cabeçudo, então ficou maior ainda. Tá bom. Vamos lá. Seguindo. Ficou tamanho original. Isso, ficou com o meu tamanho original, cabeçudo. Boa. Well, sigamos então. Então a PNL ajuda você a entender esses processos que eu estou compartilhando aqui. Entenda que eles são naturais. Esses mecanismos de defesa, eles têm uma função de proteção. E as estratégias para que você combata isso, senão você não faz mais nada na vida. Porque viver é perigoso. E aí o que é que acontece? É mais fácil se apegar ao que... tá bom, deixa assim. Eu tenho meu empreguinho, paga pouco, mas paga em dia. Eu trabalho, eu sou funcionário público, tenho ali o meu salário garantido. Não odeio meu trabalho, mas vou levando. Eu tenho minha lojinha aqui e tal. Tá? A gente é treinado a nos conformarmos com o que a gente tem. Ou proibidos de sonhar com uma vida melhor. Boa, Rose. Dias 1 e 2 de abril, eu vou dar esse curso presencial em São Paulo. PNL na prática em São Paulo. A Rose vai estar lá. Rose Bira. São Paulo, 1 e 2 de abril. E curso de PNL na prática presencial em São Paulo. Depois procura aí na minha bio, tem detalhes para você. Enfim. Tá ficando claro, gente? Tá ficando claro? Que a gente pensar negativamente é natural, é biológico. Tem um problema aí. Qual é o problema? Primeiro, para que é que serve isso? Para preservar a nossa vida. Parabéns, obrigado. Mas qual é o problema? O problema é que preserva tanto que a gente acaba não vivendo. O problema é que esse mecanismo fica dizendo coisas na nossa cabeça, no sentido de perigoso, vai dar errado, cuidado, e a gente acaba não fazendo nada. Como é que a PNL pode ajudar você a amenizar esse falatório negativo dentro da sua cabeça? Então vamos lá. Apertei e mudou meus óculos. Não, esse. Então vamos lá. Nós pensamos por imagens e sons. Ontem a gente falou bastante sobre isso, né? Fizemos exercício de aumento de autoestima. Se você está chegando agora e não sabe o que eu estou falando, assiste a live de ontem, PNL na Prática 03. Tem um exercício de aumento de autoestima. Quem estava na live ontem? Coloca aí pra mim. Coloca aí, eu estava. Quem não estava, coloca aí, chegando agora. Não estava. Quem estava, coloca aí, eu estava. Quem não, coloca aí que não estava. Para eu ter uma noção aqui de quem viu a live sobre aumento de autoestima. Coloca aí pra mim quem estava na live de ontem de autoestima. Coloca aí. Então, nós vimos ontem, nós pensamos basicamente em imagens e sons. Estes sons são sons dentro da nossa cabeça. Então eu costumo dizer assim, se você ouve vozes, tá tudo bem. O problema é você responder às vozes na sua cabeça. Ter voz na cabeça é normal, tá bom? O nome disso é pensamento. Então, quem não viu, eu recomendo muito você assistir a live de ontem, a 03, tá? Como aumentar a sua autoestima. Então, essas vozes na sua cabeça são normais, são seus pensamentos.
Qual é a questão? Não vou chamar de problema, tá? Porque não é problema nenhum isso. Qual é a questão? A quais vozes você vai dar atenção? A quais vozes você vai obedecer? Você tem vozes dentro da sua cabeça que são as suas próprias vozes. Você escuta você falando assim, ó, eu preciso, taranã, taranã. E você escuta vozes na sua cabeça que não são suas. Você escuta vozes de pessoas que você conhece, voz do seu pai, voz da sua mãe. E você escuta vozes que você não sabe de quem é, uma voz diferente na sua cabeça. Então, quais dessas vozes você vai dar atenção? Porque é um falatório dentro da cabeça. É um falatório. Tem uma voz que diz pra você, vai e faz. Tem voz que diz pra você, cuidado. Tem voz que diz pra você, faz outra coisa. Tem voz que... E aí você enlouquece. É como se você morasse, você é uma criança, e mora numa casa que tem muita gente. 10 pessoas. Cada uma delas fala pra você fazer uma coisa. Uma voz fala pra você ir tomar banho, outra voz fala pra você ir jantar, outra voz fala pra você recolher os brinquedos, outra voz fala pra você ir dormir, outra voz fala pra você desligar a televisão, outra voz fala pra você ensinar o seu irmãozinho a andar, outra voz fala pra você... E aí essa criança faz o quê? Com tanta voz, com tanto comando, com tanta informação aleatória, ela fica perdidinha. Essa criança é você hoje. Seu inconsciente tem um falatório dentro da sua cabeça. Faça isso, faça aquilo, pense nisso, pense aquilo. E aí você precisa selecionar, fazer um filtro, senão você enlouquece. Lá fora agora aqui tá sol, tá sempre sol. Fortaleza tá sempre sol. Quer dizer, em Fortaleza, qualquer lugar tá sempre sol. Pode ser que às vezes tenha nuvem entre o sol e você. Ah, não tem sol hoje. Tem sol todo dia. Todo dia tem sol. À noite não. Só o dia. Todo dia tem sol. Às vezes dá pra ver, às vezes não dá. Você sai ao sol, o calor dele aquece você. É um calor disperso. Se você pegar uma lente de aumento e colocar sobre a sua pele, o sol vai bater na lente, vai filtrar e vai queimar você. Então, uma energia dispersa, ela tem pouca intensidade. Uma energia dispersa, como a do sol sobre a pele, ela aquece. Uma energia do sol concentrada queima. Pensamento é a mesma coisa. Quando a gente tem... Nós temos 70 mil pensamentos por dia. Você pensa pra cá, lá, tá disperso assim, ó. Não concentra energia em nenhum deles para executar nenhuma tarefa. Qual que é o segredo aqui de usar isso a seu favor? É você começar do final, novamente, comece do final, estabeleça objetivos. O que é que você quer na vida? Quero tal coisa. A partir dali você vai vindo para trás e vai focando o seu pensamento naquilo e vai simplesmente dispensando todos os outros pensamentos aleatórios que não levam você em direção àquilo. É ficar meio obsessivo mesmo. Ó, eu estou pensando nisso, meu objetivo é esse, meu foco é esse aqui. E todos os outros pensamentos aleatórios, eles vão perdendo a força porque você não está dando atenção. Pensamento é nutrido por atenção. Entendeu? Você tem 70 mil, você pensa um monte de coisa. Qual deles que fica na sua cabeça? Aquele que você der atenção. Não é assim quando você tem um problema? Quando você tem um problema, você fica pensando nele. Como é que eu vou resolver isso? Meu Deus do céu, e agora? E se piorar? E se não sei o que, não sei o que, não sei o que lá? E ele fica ruminando aqui. Porque você deu atenção para ele. E pensamento gera sentimento. Você pensar em problema, você vai sentir mal. Você vai sentir ansiedade, você vai sentir palpitação, né? Você vai sentir angústia, você vai sentir medo. Por quê? Porque você está pensando num problema de uma maneira repetitiva, de uma maneira ruminante. Ora, faz o contrário. Se você pensar de uma maneira ruminante no que você deseja, se você pensar de uma maneira ruminante no sucesso, se você focar no que você quer e tornar isso uma obsessão positiva. Como? Vamos lá. PNL na prática. Estabelece isso de uma maneira visual. Escreve, desenha, tem uma foto. Pega na internet. Coloca no seu protetor de tela, coloca no quadro, coloca no porta-retratos, para que você fique bombardeando a sua mente com aquilo. É isso aqui que eu quero, ó. É isso aqui que eu quero. E coloca o que você quer, não o que você acha que pode. Por exemplo, você quer um carrão importado, mas você fala, putz, mas é muito caro, então eu vou botar um carro mais que é possível. Não, não é isso. Não é pra você colocar o que é possível, você colocar o que você quer. Coloca a foto lá
e mergulha dentro desse assunto. Vamos ficar com a ideia do carro, vai. Você quer um carro X, você quer uma Mercedes-Benz tal. Leia sobre as Mercedes-Benz, veja aquele modelo, você quer preto, prata, branca, azul, que cor que você quer. Pega a foto na internet, leia sobre as características do carro, entra nos grupos, tem grupo de tudo na internet, no Facebook, aqui no Insta, no sei lá onde. Amantes de BMW, de Mercedes, amantes da... E assim, Mercedes é muito grande, né? Amantes da SLK, Mercedes, SLK, tal. E aí você começa a ver a conversa dos caras, como é que eles falam, onde é que eles vão, onde é que tem a manutenção, onde é que... Você fica expert naquilo, você começa a bombardear o seu cérebro, em específico numa área chamada sistema ativador reticular ascendente. É uma área no seu tronco encefálico, no seu cérebro primitivo reptiliano. Sistema ativador reticular ascendente, SARA. É responsável por atenção focada. O que você fala para essa área que é importante, ela entende aquilo, ela vai te mostrar mais. Ela vai dizer assim, isso é importante para você, então ali tem mais, ali tem mais, ali tem mais. Você começa a ficar obcecado no bom sentido por aquele assunto, aquela coisa, aquele desejo, aquele objetivo. E aí, naturalmente, as outras coisas vão perdendo a importância. Não é assim quando você está apaixonado? Quando você está apaixonado por uma criatura, você pensa em quê? Você pensa no Corinthians? Não. Você pensa se o Papa melhorou da artrite? Não. Você pensa só na criatura, só na criatura, só na criatura. Quando você encontra a criatura para conversar, tomar um sorvete, uma água de coco, você se senta de frente com ela, em poucos segundos não tem mais ninguém ao redor, não é isso? A barulheira vai sumindo, você fica focado na pessoa, encantado pela presença dela ali, sonhando com coisas, onde é que a gente vai, o que a gente vai fazer, a gente vai namorar, vai casar, vai ter filho, e o redor seu vai desaparecendo. As pessoas ao redor vão sumindo, o barulho vai sumindo, porque o seu foco de atenção está completamente direcionado àquele ser privilegiado que está na sua frente. Quando você abastece o seu SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, com um objetivo específico, a tendência é que você preste muita atenção naquilo. E a partir daí, foi dado o start para você desenvolver as estratégias, os passos anteriores para você chegar lá. De novo, a casa. Desenha a casa, tira a foto da casa, depois volta um passo antes o terreno, um passo antes o bairro, um passo antes a cidade, um passo antes... Ok? Tá claro, gente? Tá claro? Me empolguei falar hoje aqui, tô falando... Eu mesmo tô achando que eu tô falando muito rápido. Alguém tem uma dúvida? Ontem nós falamos sobre PNL aplicada no aumento da autoestima. Hoje, vamos lá. Eu quero uma sugestão aí. Você gostaria que a gente usasse a PNL na prática? Para quê? Ontem foi para aumentar a autoestima. E hoje? Essa primeira meia hora da live foi para situar o que é a PNL, como é que ela funciona. E agora vamos lá, na prática. Dá um tema aí, alguém. Dá um tema. Ontem foi dado o tema aumento de autoestima. Vamos lá. O tema de hoje é PNL na prática aplicado a tratar traumas. Falou o meu xará Rogério Tales. Tratar traumas. É um trava-língua isso aí, né? Tratar traumas. Muito bem. O que é um trauma? O que é um trauma? Vamos lá. Existe o trauma físico, né? Tem até um comum, né? Traumatismo craniano. Trauma é quando há um impacto grande e causa ali um trauma. Não ajudou muito. Bom, você sabe o que é um trauma físico. Um trauma emocional é a mesma coisa, porém sem hematomas. Trauma físico é um trauma, uma pancada, uma batida, uma torção, uma queda. E um trauma emocional é a mesma coisa. Existe um evento causador, tá? Diferenciar aqui, ó, trauma de fobia. Fobia é um, abre aspas, medo exagerado de alguma coisa sem causa. A pessoa tem fobia e não sabe porquê, e não precisa saber porquê também. A gente quer resolver. O trauma, ele tem uma causa. Então a pessoa sofreu algum evento
que ela interpretou como traumático. Os eventos não são traumáticos, tá bom? Nada que acontece tem significado. Nós atribuímos significado às coisas. Por exemplo, um belíssimo filme chamado A Vida é Bela, que ganhou o Oscar, inclusive, acho que ganhou alguns Oscars. É a história de um sujeito judeu que é levado para o campo de concentração com um filho pequeno. E ele, durante todo o tempo que está lá, ele preserva o filho daquilo. O filho, para o filho, ele conta a história de que aquilo é uma grande brincadeira. Que são todos amigos do papai, e eles estão brincando ali de esconde-esconde, polícia e ladrão, essas coisas assim. E o garotinho passa o filme todo acreditando nisso. Põe pijaminha de judeu, listradinho, com aquelas coisas. E o pai engana o tempo todo dizendo que aquilo é uma brincadeira e o garoto acredita. Pense, uma experiência de alguém num campo de concentração, pouca coisa deve ter sido pior na humanidade do que aquilo. O sujeito sabia onde ele estava, o quanto era sofrido aquilo, o quanto era horroroso. Mas o garotinho, pro garoto, aquilo era uma brincadeira. E foi assim até o final do filme. Se você não assistiu, eu recomendo muitíssimo. A Vida é Bela. Nada tem significado. Nós é que damos significados para a coisa. De novo eu troquei de óculos, agora do outro. Cadê? É esse, agora desse. Então, para o sujeito, foi horroroso. Para o garotinho foi maravilhoso. O mesmo evento. Então, o trauma é a interpretação que damos para um evento. Tá? Os eventos em si não têm significado nenhum. Nós é que interpretamos. Tá bom? Então, acontece alguma coisa, qualquer coisa. E nós, por motivos psicológicos, pela nossa estrutura, a gente interpreta aquilo como uma agressão. Tá? Uma briga, um assalto, um acidente, e a gente fica traumatizado com aquilo, ok? Um trauma físico tem como decorrência, como causa, um agente mecânico, uma coisa, uma parede, um tijolo, uma pedra, um soco, uma joelhada, um acidente. Um acidente pode causar trauma físico e psicológico. Então, um evento é interpretado como traumatizante e a pessoa fica traumatizada. Sei lá, uma brincadeira besta. Pega uma criança, põe dentro do guarda-roupa e tranca ela lá. O irmão faz isso, né? E fica rindo do lado de fora e o moleque fica espancando a porta lá. Pode ficar traumatizado com aquilo. Pode, ok? Então, pela explicação, você já entendeu como é que resolve. Quer dizer, desculpa. Pela explicação já é possível imaginar como é que resolve. Todo trauma é uma interpretação de um evento. Ok? Ora, se eu interpretei um evento de determinada maneira e causou-me um trauma, como é que eu posso resolver isso? Vamos lá. Pergunta de prova. Eu interpretei um evento e fiquei traumatizado com isso. De que maneira podemos resolver? Vai lá, com você. Escreve aí. Não foi o evento que me traumatizou. Não foi. Por exemplo, quer ver? Ó, o mesmo evento. Tem aviões que caem, as pessoas sobrevivem. Algumas daquelas nunca mais entram no avião. E outras saem daquele e pegam outro. É o mesmo evento. Umas traumatizam, outras não. Então não é o evento que traumatiza. É a interpretação que fazemos do evento. Há pessoas que nunca entraram no avião e tem um cagaço da porra de avião. Por quê? Porque ela viu um acidente, ela ouviu a história, ela viu um filme, ela tem medo danado e ela nunca esteve dentro de um avião. Ela interpreta que aviões são perigosos. Então tá lá, ó. A Roberta é isso, ressignificando a minha interpretação. Exatamente isso. Se eu interpretei um evento como traumático, basta, entre aspas, né? Eu interpretar ele de uma outra maneira. A gente faz isso com eventos, a gente faz isso com pessoas. Já chego lá, Inês. A Inês está perguntando aqui, no caso de uma criança que ainda não entende bem o que está acontecendo. Criança é mais fácil ainda. É bem mais fácil. Criança é muito lúdica. Criança você conta historinha, você brinca, inventa história, personagem. Criança é muito fácil de ressignificar. Mas
500 vezes mais fácil que um adulto. E quanto mais velho o adulto, mais desafiador, porque a gente vai ficando velho, vai cristalizando o nosso modo de pensar. Não, é assim, a vida é assim, eu sei, eu já vivi, eu sei. E a criança não sabe nada. Ah, é. Ah, não é? Ah, então não é. A criança é muito aberta, bem fácil de ressignificar para a criança. Para adulto dá um pouquinho, só um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, olha só. Como é que eu dou significado às coisas? Vamos voltar à primeira aula lá, há 3 dias atrás. Nós pensamos por imagens. Então eu interpreto uma situação, um evento, através de imagens. Eu crio imagens na minha cabeça. Por que uma pessoa que nunca voou de avião tem medo de voar? Porque ela cria imagem. Que imagem que ela cria? Que gera nela medo de voar? Ela cria imagem de um avião com gente bonita sorrindo, serviço de bordo farto, um voo tranquilo, com nuvenzinhas coloridas. É isso que ela realiza na cabeça dela para ter medo de voar? Provavelmente não, provavelmente é o contrário. É um voo turbulento, com o avião balançando, com gente gritando, com máscaras caindo, com pessoas caindo no chão, com o avião despencando. Essa imagem que ela cria que gera nela, lembra? Pensamento gera sentimento. E ela cria essa imagem, impacto emocional negativo, quero voar não. Ela vê alguém falando em público e sendo ridicularizado, sendo corrigido de uma maneira áspera, sendo as pessoas rindo. Ela olha aquilo e fala, não vou falar em público não. Pronto, ela cria um trauma de falar em público sem ter acontecido nada com ela. Pode ser que seja ela mesma. Ela vai lá falar e toma uma invertida e fala, ixi, isso aí é ruim. Beleza? Então, nós atribuímos significados aos eventos através de imagens. Nós criamos situações na cabeça. Por isso que criança é mais fácil de ressignificar, porque a única coisa que criança faz é imaginar. Criança não pensa, criança imagina. Criança não pensa no sentido de criança não raciocina. As áreas do cérebro responsáveis por raciocínio lógico não estão prontas numa criança. Então a vida de uma criança é imaginar. É personagem, é bonequinha, é princesa, é o capitão não sei o quê, e amarra uma toalha e voa e tal. A vida de criança é isso, é imaginar. Para trocar a imaginação dela é muito simples, é muito, muito fácil. Muito, muito fácil. Sempre que ando de avião, eu torço para ter turbulência. Então, para ressignificar um trauma, preciso identificar o trauma. Como é que ele é representado na cabeça? O que a pessoa pensa que gera nela a sensação negativa, de angústia, de ansiedade, de medo? Ela pensa alguma coisa. Então ela pensa, vamos ficar no avião, vai. Ela pensa que o avião vai cair. Ela imagina ele caindo, ok? E essa imagem de desespero, pânico, terror, gritaria, gera nela sintomas de ansiedade. Pronto. Então, o problema não é o avião. O problema é a imagem que ela cria que gera aquela sensação. Ou ela passou por um episódio, né, ela esteve num acidente, ou presenciou, ou basta que ela imagine. Então a causa do trauma de voar nessa pessoa hipotética que nós estamos conversando aqui é a mesma. Ela tendo participado de um acidente, ela tendo presenciado um acidente, ou ela apenas imaginado um acidente. As 3 causas são a mesma do trauma dela. A saber, as imagens que ela cria na cabeça. Isso precisa ficar muito claro, senão a gente não consegue fazer a intervenção se a gente achar que a causa do trauma é a queda do avião. Não é. De novo, há aviões que caem e sobreviventes descem, pega outro avião e segue a vida normal. Há pessoas que batem o carro, conserta, compra outro e continua dirigindo. Há pessoas que batem o carro e nunca mais dirigem. Então, a causa do trauma não é bater o carro. A causa do trauma não é cair o avião. A causa do trauma não é falar em público e ser vaiado. A causa do trauma sempre é a imagem, a interpretação que damos para aquele evento. Eu não posso mudar o fato de ter batido o carro, não posso mudar o fato do avião ter caído, eu não posso mudar o fato das pessoas terem vaiado. Isso não dá para mudar. Mas a interpretação que foi dada, quando mudada, muda a sensação. Desculpa, eu não guardei quem foi que deu a ideia da PNL aplicada a trauma. Desculpa aí, eu não guardei o nome.
Então, isso é que eu consigo, eu não vou achar. Eu mexo aqui e dá problema. Aí, ó. Tá aparecendo um monte de coisa aqui na minha tela. Desculpa aí, quem... Ai, caramba, eu fico... Não vou mexer. Então, quem falou isso, manifesta aí pra mim e me diz se você está entendendo. Fala comigo aqui se você está entendendo. No caso de alguém que foi abusado na infância. Mesma coisa, Inês. Não é possível mudar o fato, não é possível mudar o passado. Ok? Nossa, todo mundo tem cicatriz no corpo. De queda, de corte, de fratura, enfim. Todo mundo tem cicatriz. Eu tenho a cicatriz aqui, ó. Tem uma cicatriz aqui. Eu tenho a cicatriz aqui, ó. Eu não posso mudar essa cicatriz. Posso, através de uma cirurgia, né? Mas enfim. Mas eu não posso mudar o fato que ocorreu aqui. Isso aqui foi uma brincadeira besta com a minha irmã. Eu cortei aqui os nervinhos brancos ficar para fora assim. Eu não posso mudar isso no meu passado, mas eu posso mudar a interpretação que eu dou para o evento. Qualquer evento, qualquer um, por mais horroroso que tenha sido, um tropeção é horroroso? Depende. Se a pessoa que tropeçou o fez diante de alguém importante, apaixonadinho na escola, por uma menina, por um menino, enfim, por outra pessoa, e tropeça e cai na frente dela, e todos os colegas desatam a rir. Pronto, para quem olha de fora, fala, só um tropeçãozinho, você não pega nada. Não pega nada porque não foi você. Para aquela pessoa, tropeçar se tornou um monstro gigantesco. Ou qualquer outro evento de qualquer monta. O que traumatiza não é o evento, o que traumatiza é a interpretação que damos para o evento. O que resolve também é uma reinterpretação do evento. Em PNL nós chamamos de ressignificação, dar um novo significado ao mesmo evento. Os medos imaginários. Todo medo é imaginário, Eduardo. Todo medo é imaginário, tá? A reação fisiológica é real, mas o medo é imaginário. Todo medo é imaginário. Todo. Medo é útil, ele está lá no sistema límbico como proteção. Então ter medo é útil. Medo de cair de uma altura, medo de andar numa rua muito escura a tal hora da noite, medo de enfiar a mão no buraco sem ver o que tem dentro. Medo é útil. Agora, se não houver uma modulação desse medo, a gente não faz nada. Você não come mais fora de casa, porque você não sabe se aquela comida tem veneno, se cuspiram nela. Você não abastece mais o carro, porque não sabe se naquele posto ali tem aquela gasolina ali é batizada, vai estragar o motor do seu carro. Você não atravessa mais a rua, porque pode vir um doido aí, que você não está vendo, ele vem a milhão e te atropela. Você não deixa mais seus filhos irem para a escola, porque vai que tem um abusador na escola, ou igual nos Estados Unidos, os caras entram metralhando na escola. Você não assiste mais televisão, porque pode ser que queiram dominar sua mente falando mentiras para você. Você não bebe mais água, que pode ter mercúrio. Você não come peixe, porque pode estar estragado, maquiado, lá para o olho ficar brilhante de novo. Você não percebe que se a gente não cuidar, o medo paralisa a gente de uma maneira que a gente acaba morrendo. Preserva tanto que morre. Então, traumas têm origem no passado, sempre. Sempre, tá? Trauma tem origem no passado. O passado já passou. O que é que eu posso fazer hoje em relação ao passado? Trocar a imagem que eu tenho acerca dele. Qual a descrição que você faz do que é hipnose e PNL? Ou se para você é tudo hipnose? Os traumas são hipnose? Não. Trauma não é hipnose, não. Trauma é isso que eu estou falando. Trauma é a interpretação que se dá a eventos. A eventos, ponto. Não é eventos traumáticos. Os eventos não são traumáticos. Ok? Eventos não são traumáticos. Eu fui sequestrado uma vez. Eu estava com uma mulher no carro, parados. E os sujeitos se aproximaram em cada janela com arma e tal. Colocaram nós dois no banco de trás e veio mais um terceiro. Então ficou 2 na frente, eu, ela e mais um terceiro atrás. 3 armas. E ela entrou em desespero, ela chorava, ela tremia, gritava, e os caras falavam, manda essa mulher parar, manda ela ficar quieta, vou dar tiro, não sei o que lá. E eu estava absolutamente tranquilo, mas muito tranquilo. E eu falava com ela, do jeito que eu estou falando com vocês aqui, eu falava, calma, vai dar tudo certo, calma. Abracei, segurei, ela tremia, e ela
chorar. E eu acalmando. Rodou com a gente bastante, assim, tal, largou a gente no lugar lá. Enfim, não aconteceu, abre aspas, nada. Aconteceu tudo. Fomos sequestrados sob a mira de 3 revólveres, os bandidos agressivos. Mas fisicamente não aconteceu nada. Deixaram a gente, levaram o carro. Deixaram a gente num campinho, num descampado e levaram o carro. Foi um evento. A minha reação durante foi a extrema calma. Não aconteceu nada. Eu continuei andando de carro do mesmo jeito, parando o carro no mesmo lugar, fazendo tudo o que eu fazia. Não aconteceu nada comigo. Ela ficou traumatizada. Parava o carro e ficava parava no lugar só, no posto, queria parar um pouquinho, parava no posto de gasolina. Parava no posto, assim, que tem luz, tem gente. Ficou muito traumatizada com aquilo. E eu entendo. Teve sob mira de armas. 3 bandidos. É uma mulher, é mais vulnerável ainda, é um alvo maior do que um homem. Então, o evento em si não tem significado. Nós é que atribuímos significado aos eventos. Ok? Ora, se eu atribuo significado a um evento, eu posso atribuir o significado que eu quiser. Se eu não sei fazê-lo, eu procuro um profissional ou eu aprendo num curso. Dia 1 e 2 de abril, São Paulo, PNL na prática. Esse curso aqui na prática, com exercício, demonstração. Você vai fazer com o seu colega, você vai fazer comigo, eu vou fazer com você. Vamos explodir essa cabeça aí para você ter mais resultado na vida. 1 e 2 de abril, São Paulo, tá? Fala comigo depois aqui. Ou vai na minha bio, tem o link pro curso. Tá ficando claro? Tem dúvidas? Temos dúvidas? Oh, show de bola. Temos dúvida? Então, ó, o trauma é uma interpretação, ok? Se eu interpreto, eu posso interpretar de outro jeito. O Paulinho mandou fire for me, thanks a lot. A little bit of heart too. Quem interpreta sou eu, então eu posso interpretar de outro jeito. Por exemplo, há pessoas que adoram filmes de terror. Eu, particularmente, não gosto. Eu me sinto mal. Não tenho interesse nenhum em ver filme de terror. Eu acho assustador, eu acho tenso, eu acho angustiante. E uma pessoa que está do lado aqui acha divertido pra caramba, morre de rir, gosta de tomar susto. Eu odeio tomar susto. Eu fico mal-humorado com brincadeira de susto. Quem convive comigo, me conhece, já sabe, nem brinca com isso, porque eu fico muito mal-humorado. E outras pessoas acham divertidíssimo dar susto. É o mesmo evento, é um susto. Eu interpreto de uma maneira muito negativa e outra pessoa interpreta dar susto de uma maneira muito, muito positiva. Trauma é a mesma coisa. É uma interpretação particular de um evento público, de um evento geral. O mesmo evento para várias pessoas podem suscitar nada, pode suscitar graça, achando engraçado aquilo, e o outro pode suscitar um trauma que vai prejudicar a vida da pessoa lá para frente. Traumas são freios de mão. Preciso fazer uma limpeza. Deve-se fazer uma limpeza nisso, porque são travas. Você tem um trauma, a pessoa tem um trauma de falar em público, a pessoa tem um trauma de falar com estranhos, a pessoa tem um trauma de perder dinheiro, a pessoa tem um trauma de empreender. Ela vai ter uma vida muito limitada. Porque tudo para ela, tudo não, né? Esses eventos que eu citei aqui vão trazer para ela situações de ansiedade, de apreensão, deve ser muito horrível você viver todo travado, todo... E a programação neurolinguística ajuda você a dissolver isso como se fosse sujeira. Pega carvão, segure carvão, pedaços de carvão assim, ó. Sua mão vai ficar muito suja. Vamos chamar essa sujeira de carvão da mão de trauma. PNL é água corrente. Você coloca essa mão cheia de trauma embaixo da água corrente, aquilo vai desaparecer assim, rapidamente. Vai ficar apenas uma lembrança. Trauma é a mesma coisa. Porém, enquanto você não tira, os traumas são freios de mão. Os traumas são bloqueios para a sua prosperidade, para a sua felicidade. Procure ajuda profissional. Um bom profissional ajuda você a resolver isso facinho. Ou aprenda a fazer. 1 e 2 de abril tem curso de nós em São Paulo. PNL na prática. Isso aqui que você está vendo e muito mais.
Está chegando agora, ontem a gente falou sobre aumento de autoestima. Hoje é o quarto episódio. Então tem hoje, né? Estamos falando de trauma, ontem foi autoestima e tem mais outros 2 anteriores aí. Tá tudo aqui no meu feed e tá no YouTube editado. Tá no YouTube, tá lá editadinho, os 4 episódios. Legal. Mais alguma questão, pessoas? Ficou claro a questão, primeiro o que é um trauma e depois como trabalhar? Ficou claro? Então trauma é uma interpretação. Como é que eu reinterpreto? Eu mudo as imagens que eu pus na minha cabeça. Uma das maneiras que eu mais gosto de fazer, que eu acho mais eficiente e eficaz, é ridicularizar. Quando você ridiculariza as imagens, elas perdem poder sobre você. As imagens mentais têm poder sobre nós. As imagens mentais são os pensamentos. Então, se eu tenho um trauma de... Tem pessoas que têm trauma de gravar vídeo, de falar em público. Gravar isso que eu estou fazendo aqui, eu conheço um monte de gente que fala comigo. Fala, eu queria tanto, mas eu tenho coragem. Ela interpreta alguma coisa, ela imagina coisas ruins, que vão rir dela, que vão... ridicularizar, que vão menosprezar, que vão colocar ela na parede, fazer pergunta que ela não sabe responder, ela imagina isso. E essas imagens, esses pensamentos em forma de imagem, sufocam e empurram ela. Não vai não. Pronto, quando ela troca essas imagens, ao invés de, o mesmo trabalho que tem de imaginar que vão rir de mim, é o mesmo trabalho que eu tenho para imaginar que vão aplaudir. Sorry. Gasguei aqui. Nossa, subiu as imagens. Meu Deus. A Marla, lá de Porto Alegre, ela fez o nosso curso lá. Ela tinha medo de anão. E a gente fez essa ressignificação e acabou. Puxa vida. Eita, eu fiquei mexendo. Ai, caramba, viu? Nossa, eu não tô bem com esse negócio. Aí pronto, vou mexer não. Fui ler a pergunta da Marla, travou tudo aqui de novo. Então é isso que o Eduardo está falando, é submodalidade, é isso que a gente chama, PNL, submodalidade. A modalidade é a imagem, as submodalidades são os ingredientes dessa imagem. Através de alteração das submodalidades, altera a imagem. Alterou a imagem, altera a resposta que ela nos dá. Estamos terminando, falta 40 segundos, eu agradeço a presença, recomendo que vejam as anteriores, tá? Amanhã às 8 tem mais. Convide os amigos, repasse o link desse vídeo aqui para quem você supõe vá se interessar por essas informações. Assista os anteriores, veja os próximos, tamo junto, venha com perguntas. Agradeço você que ajuda eu a fazer a live, tá bom? Eu não tenho texto, não tenho roteiro, não tenho nada. Eu tenho o quê? Conhecimento e o privilégio de ter pessoas iguais a vocês que me seguem aqui e ajudam a construir e fazer essas lives bacaninhas. Beleza? Boa sexta, bom fim de bom dia pra nós. Nos vemos nos próximos. Hasta!